Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar mais sobre essa situação da SAF do Atlético, que eu estou quase chamando de SAF safada, e sobre Peter Grive, né? Porque muita gente me perguntou quem é Peter Grive, eu posso não ter deixado tão explícito no vídeo que eu fiz ontem à noite, então vamos logo direto ao ponto. O Peter Grive é um cara que está querendo investir no futebol brasileiro, tentou comprar o Botafogo, né? Ele, segundo o que muita gente diz, trabalhou no grupo Goldman Sachs, que é uma multinacional de ativos financeiros, então assim, eles fazem investimentos, é um banco, melhor dizendo, né? É um banco muito grande, né? Tem ativos acima de US$ 1 trilhão, lucros acima de 20 bilhões. Se o cara era uma figura importante, um peixe grande dessa empresa, certamente tem muito dinheiro, mas é muito inconclusivo, a gente não sabe exatamente o que ele fazia na Goldman Sachs, né? E assim, ele não deu boas garantias do Botafogo de onde viria o dinheiro, o Botafogo negou a proposta dele e escolheu a do John Textor. E assim, ele tem outros dois investimentos comprovados no futebol, ele falhou em comprar o City, por exemplo, lá na Premier League, mas fez investimentos em um clube do Zimbábue, que vai lembrar, nunca foi campeão, e a mesma coisa para um clube que ele investiu em Gibraltar, que inclusive na sua única temporada em primeira divisão terminou em 10º de 12 times na competição. Então, esses são os investimentos desse cara. O Peter Grive é esse cara, é essa pessoa que o Atlético Mineiro está confiando o projeto vitorioso deles, né? Mas é aquela questão, né? Por que o Atlético Mineiro vai aceitar esse cara ao invés de aceitar propostas como foram a de Todd Bowley, a de no grupo City, ou as de um grupo como a Redbird Capital, que se não me engano é a dona do Liverpool, posso estar errando aqui, confundindo, que eles compraram o Milan, se não me engano, a Redbird Capital, mas fato é que várias empresas consagradas nesse negócio de mercado de futebol, que tem investimentos assim que chamam bastante atenção, que são projetos mais sólidos, fizeram uma proposta. Imagina, o Todd Bowley já investiu 300 milhões de libras no Chelsea. Imagina quem não podia fazer no Atlético Mineiro. Se ele investisse um décimo disso no Atlético, seriam 150 milhões de reais. Então, só para você ter uma ideia da situação. E a questão é, o Atlético Mineiro escolheu o porquê o Peter Grive acima dessas outras opções que estavam interessadas no Atlético, queriam comprar o clube, porque viu a oportunidade de ter um investimento interessante na América do Sul, que é um baita do mercado consumidor, que vem conseguindo crescer ao redor do mundo, pouco, mas vem crescendo. E assim, é a questão, pode dar retorno se for bem feito, e é aquela história, Atlético Mineiro não precisa ter o trabalho que a City Football vai ter no Bahia, que vai ter o John Textor no Botafogo, a Seven Partners no Vasco, né? Eles já têm um time pronto para competir e o objetivo deles era manter o clube onde estava. Era um investimento fácil e tranquilo de fazer. Mas por que a diretoria negou esses caras para dar a mão de um cara que todo mundo assim não sabe o que esperar? Porque essa é a verdade, ninguém sabe o que esperar disso. Porque ele não quer abrir mão de poder. No final é isso, gente. Porque a SAF do Atlético é a SAF safada, porque ela não é uma SAF de verdade, ela não vende o clube de verdade, eles estão vendendo 51%, não dando controle majoritário acionário, em teoria. Porém, os outros 49% vai ter o estádio e a gente vai ter também o CT de treinamento. Muitos ativos do clube estão na mão dos outros 49%, além do fato de que também deve ter a parte do shopping que ainda não foi vendida. Então, cara, é muita coisa, é muito poder ainda na mão desses 49%, né? Isso pode causar grandes brigas assim dentro do clube, né? Imagina quando houver uma desavença entre o investidor que é dono da metade do clube e a outra metade dos diretores, entende? Onde há ainda uma grande influência dos mecenas, entende? Tenta entender a crise que poderia acontecer. Então, assim, isso já para mim é um negócio absurdo, porque a gente viu o Botafogo, o Vasco, o Bahia vendendo o clube, né? E eles venderam de vez, abandonaram esse negócio de presidente de clube, e agora tem um grupo por trás, um investidor, que coloca uma pessoa muito mais competente por lá, sem esse negócio de interesses políticos, sem essas disputas idiotas que tanto atrasam a vida dos clubes. Então, assim, menos interesse, mais eficiência. E no final das contas o Atlético se nega a fazer isso porque os caras ainda querem manter ali seu poder dentro do clube, né? Eu fico pensando, o Atlético ainda vai ter presidente? Quem tem a palavra final? Porque tudo isso fica ambíguo, né? E a questão é, nenhum grupo, como a gente tem o Todd Bowley, o grupo City, a Redbird Capital, nenhum desses grupos vão aceitar esse tipo de situação porque eles querem ter controle da coisa, né? Eles querem ter controle do clube, eles querem tomar as decisões, eles não querem estar amarrados, assim, eles não querem estar em uma situação dessa que é tão problemática de se trabalhar. E assim,
Vamos lembrar que muita gente fala que o City quer transformar o Atlético em escada pro Manchester City. Gente, primeira coisa que a gente tem que entender, o Bahia tá fazendo bons reforços até agora, uma boa montagem de elenco, trouxe técnico estrangeiro, óbvio que tem um Kaique que pertence ao Manchester City, mas antes de vocês falarem que é escada para um clube inglês, o Brasil não é um lugar bom para fazer isso. Primeiro porque a gente tem um limite de estrangeiros, então não faz sentido usar um clube daqui para fazer escada para um clube de lá, e mesmo que fosse, né? Esses caras estão querendo fazer escada, colocando talentos que eles confiam para jogar num clube que é um dos principais da Europa, entende? Não é gente ruim que vai jogar, né? Eles não vão colocar bagres nos clubes, eles vão colocar jovens muito talentosos, né? E obviamente vão ter que mesclar isso com bons jogadores aqui na América do Sul. E assim, a gente está vendo o investimento que esses caras estão fazendo. A Seven Partners já está quase perto de 100 milhões de reais investidos no Vasco na janela de transferências. Quase compraram um time inteiro. Só está faltando meio atacante e ponta pela esquerda. E você tem ideia do que esses caras já investiram, né? E agora o Atlético vai atrás de um cara que ninguém sabe qual é a deles, né? É como eu disse, é um cara que tem investimentos ruins no futebol. Esse cara vai comandar um clube que tem como pretensão e já está em questões em termos atuais, né? Pau a pau com Flamengo e Palmeiras em termos de elenco. O ano passado eu acho que um ponto fora da curva pelo desempenho muito ruim. Mas assim, 2021 foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores, né? E por pouco não foi a final. Então assim, a gente está falando desse Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro vai para as mãos de um cara que a gente não conhece, porque o jeito que as pessoas me falaram aqui nos comentários, eu achei até muito cômico, né? Essa é essa ideia, os caras vão continuar diretores, o cara só vai colocar o dinheiro. É assim? O cara só vai fazer isso e não vai ter retorno não? Porque isso a gente tem que lembrar também, né? Porque o Atlético Mineiro hoje, ele é um clube financeiramente insustentável, por isso que eles estão fazendo a SAF. O Atlético Mineiro é um clube que fatura, ganhando a Libertadores, ganhando o Brasileirão, ganhando a Copa do Brasil, um pouquinho mais de 400 milhões de reais. O Atlético Mineiro tem uma dívida de 1,3 bilhão de reais. E vamos lembrar, nem tudo é para os mecenas, onde há uma dívida de superior a meio bilhão por aí. Acho que é mais de 50% das dívidas é dos mecenas, a juros zeros, sem correção inflacionária. Então até uma coisa boa porque não tem que se preocupar em pagar juros e ela vai encolhendo com o passar do tempo conforme a inflação vai atingindo o país. Mas a outra parte da dívida é dívida de curto prazo, contra os bancos, né? Com agentes como o André Cury. Então, a gente está falando de uma situação que o Atlético Mineiro tem uma dívida com juros muito altos e ela é superior a meio bilhão de reais. O que isso quer dizer? É superior ao faturamento do clube. E dependendo do tamanho desses juros, 10%, 15%, né? A gente está pensando que o Atlético Mineiro está tirando dos cofres do clube muito dinheiro, né? Para que a dívida não aumente, né? Dizem, inclusive, que os mecenas ainda colocam dinheiro para a dívida não expandir mais em relação a essa dívida onerosa muito perigosa para o clube. Então eles têm que fazer essa SAF, porque hoje o clube não é um clube equilibrado financeiramente. Ele gasta mais do que arrecada. Por isso a ideia da SAF, porque eles conseguem manter um padrão de investimentos mais alto, conseguem manter o clube mais forte, sem necessariamente comprometer as finanças, porque vai vir dinheiro direto deles. Então, assim, essa é a situação para o Atlético assim, ter um caminho mais sustentável, porque os mecenas não vão colocar dinheiro o tempo todo no clube. Uma hora eles vão fechar a torneira, né? Inclusive, já estão fechando a torneira. O Atlético não está contratando ninguém assim com valor muito alto. A gente está vendo um Atlético muito menos presente no mercado de transferências do que eram antes, né? Eles estão só ajudando o time a fechar as contas e não é uma notícia boa. Então, assim, o Atlético Mineiro ele precisa de uma SAF, mas não adianta a SAF ser mal montada e no final das contas os caras, em vez de tomar uma decisão difícil, mas correta, como os diretores do Vasco, como os diretores também do Botafogo e do Bahia tomaram, né? Tem que tomar a decisão ali de abrir mão do poder que eles têm dentro do clube e fazer o que é melhor para o time, não o que é melhor para eles. Porque é isso que está me dando impressão. Eles querem vender o videogame, mas deixar na casa deles. Então, tá muito esquisita essa SAF do Atlético. Eu tô esperando ansiosamente que o Rodrigo Capello vai escrever novamente sobre isso. E vamos ver de onde vai sair esse dinheiro, porque o Botafogo, como disse, negou o Peter Gripe porque não teve muitas garantias de onde vinha o dinheiro. E lembrando, era uma SAF com valor muito menor que a do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, a meu ver, merecia muito mais com o Peter Gripe da vida. Teve a condição de ter um investidor muito grande que está comandando times gigantes da Europa, para no final aceitar um cara que só comandou um time no Zimbábue de Batá e sem bons resultados. Eu acho isso patético. Se você acha que tá legal, ok. Mas é que eu sou assim, eu sou torcedor do Atlético, mas também eu não sou cara para ficar passando pano por uma coisa que está muito claro que pode ter muitos problemas e muitos jabutis. Então, a ver o que vai acontecer. Por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.